Dizem que o destino se costura com linhas invisíveis, e às vezes o amor se esconde entre os pontos de um vestido que ninguém imaginava ser o nosso. Essa é a história de Clara, filha de um alfaiate que aprendeu cedo que a costura podia consertar roupas, mas não corações. Até o dia em que o destino colocou uma agulha em suas mãos e um amor impossível diante dos olhos. O som da agulha atravessando o tecido era o único ruído que se ouvia na pequena oficina de tecidos do Sr. Augusto, o alfaiate mais respeitado da vila de Santa Cecília. Clara, sua filha, movia-se em silêncio, costurando as mangas de um vestido cor de creme, enquanto o sol da tarde invadia o ateliê em feixes dourados. Seu pai dizia que o sol daquela hora era o mesmo que ilumina os sonhos, e que se a gente costurasse sob ele, os desejos se realizavam mais depressa. Clara sorria, mas não acreditava mais em promessas. Desde a morte da mãe, o ofício da família havia se tornado também um refúgio. As linhas que deslizavam entre seus dedos eram a única coisa que ela podia controlar num mundo cheio de incertezas. Costurava para moças ricas, damas da sociedade, e sonhava secretamente com um vestido que jamais faria. O seu. Numa manhã de outono, o som das ferraduras ecoou pela rua estreita. Um coche preto parou diante da alfaiataria, e de dentro dele desceu um homem alto, com um paletó de veludo e olhar firme. — O Sr. Augusto está? Perguntou com voz grave, levemente rouca. — Está sim, mas está atendendo no fundo da loja, respondeu Clara, limpando as mãos no avental. O homem fitou-a por um instante mais longo do que o esperado. — Sou Henrique, filho do barão de Valença. Preciso de um traje para o casamento da minha irmã. Clara sentiu o coração acelerar. Havia lido sobre os Valença nas colunas dos jornais. Uma família de posses distante, envolta em rumores e tragédias. Enquanto o pai tomava as medidas de Henrique, Clara observava disfarçadamente o modo como ele falava, com gentileza rara para alguém da nobreza. Quando ele se despediu, inclinou a cabeça num gesto respeitoso. — A senhorita é quem faz os vestidos? Perguntou, antes de sair. — Sim. — Alguns, respondeu tímida. — Então espero que faça também o que será usado no casamento. As mãos certas costuram mais do que tecidos, costuram memórias. A frase ficou presa na mente dela como uma linha em nó. Nos dias seguintes, o ateliê se encheu de tecidos finos, rendas francesas e perfumes caros. Clara costurava até tarde da noite, guiada por uma sensação estranha, a de que cada ponto escondia uma mensagem silenciosa. Uma tarde, enquanto ajustava o corpete do vestido da noiva, encontrou um bilhete preso entre os tecidos, uma caligrafia firme, assinada apenas com um H. Às vezes, quem veste o amor é quem o costura. O bilhete não parecia dirigido à noiva, e sim a ela. Clara tentou ignorar, mas o coração já não obedecia. Quando Henrique voltou para as provas do terno, o olhar dele cruzou o dela de um modo diferente, como se reconhecesse no silêncio a mesma confissão que ela escondia. Naquela noite, ao fechar o ateliê, Clara ficou observando o vestido pendurado. A luz do lampião refletia na seda, e ela jurava ver ali o reflexo de uma história que ainda nem tinha começado. O destino, pensou, talvez também soubesse costurar. Entre linhas e suspiros, o casamento da família Valença se aproximava, e o pequeno ateliê do Sr. Augusto parecia uma colmeia em plena febre de criação. Tecidos iam e vinham, rendas eram lavadas em leite morno para manter o brilho, e Clara trabalhava em silêncio, como se cada ponto escondesse um segredo que o mundo não podia ouvir. Henrique passava por lá quase todos os dias, com a desculpa de supervisionar o traje da irmã. Mas a cada visita era mais evidente que não vinha apenas por isso. Às vezes, trazia flores silvestres. Outras, ficava observando Clara costurar, fingindo ler o jornal. E quando o pai dela saía para entregar encomendas, o ar do ateliê mudava. Tornava-se denso, carregado de algo que nem o cheiro de lavanda conseguia disfarçar. — Não acha curioso como o amor se parece com uma linha? Ele perguntou certa vez enquanto ela alinhavava uma barra. Quando se rompe, tentamos unir de novo, mas o ponto nunca fica igual. Clara respondeu sem erguer os olhos. — O senhor fala como quem já perdeu o fio uma vez.
Ele sorriu. E a senhorita, como quem ainda o segura firme, com medo de puxar demais. Ela riu, sem querer. E naquele instante, percebeu que, desde a morte da mãe, era a primeira vez que sorria de verdade. Nos dias seguintes, Henrique passou a ajudá-la em pequenos detalhes. Segurava tecidos, recolhia linhas, trazia chá quente. Pequenos gestos, quase imperceptíveis, mas que costuravam algo maior entre eles. Uma ternura que crescia em silêncio. Certa tarde, enquanto Clara guardava as fitas, ele se aproximou do manequim onde o vestido da noiva estava montado. Tocou o tecido com reverência e disse: "Não é o vestido da minha irmã." Ela o olhou, confusa. "Como assim?" Henrique manteve o olhar fixo no tecido. "Esse é o vestido que eu imaginei para a mulher que amarei por toda a vida." O ar pareceu parar. Clara sentiu as mãos tremerem, mas não conseguiu responder. Era impossível. Ele era um Valença, e ela apenas a filha do alfaiate. Naquela noite não conseguiu dormir. As palavras dele repetiam-se em sua mente como o som do pedal da máquina. E pela primeira vez, costurar se tornou difícil. O amor, pensou, é um ponto invisível que a agulha não alcança. Dias depois, um convite chegou ao ateliê. O casamento seria realizado no casarão dos Valença, com uma recepção que toda a vila comentava. Clara fingiu alegria, mas o peito doía. Ajudou o pai a empacotar o vestido, cuidando de cada detalhe como se preparasse o próprio coração para ser entregue junto. No dia da cerimônia, o sol parecia mais pálido. Clara acompanhou o pai até a porta do casarão, onde o mordomo os recebeu. E então algo inesperado. Henrique estava à porta vestindo o mesmo paletó de veludo da primeira visita. Quando a viu, fez um leve aceno, como quem esperava por aquele momento desde sempre. "Senhorita Clara", disse com voz firme, "minha irmã decidiu adiar o casamento." Ela piscou sem entender. "Adiar? Por quê?" Henrique se aproximou um passo. "Porque a costureira que fez o vestido não percebeu que era ela quem deveria usá-lo." Clara ficou imóvel, o coração disparado. Ao redor, os sons da festa pareciam distantes, como se o mundo tivesse se calado para ouvir apenas aquilo. Henrique estendeu a mão. "Meu pai não aprova. A sociedade vai rir de mim, mas nenhum riso vale a costura que o destino fez entre nós." Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Apenas as lágrimas caíram silenciosas, como se cada uma lavasse um ponto antigo de dor. Henrique enxugou-as com os dedos e sorriu. "Eu disse que as mãos certas costuram mais do que tecidos. Costuram memórias e corações." E pela primeira vez Clara acreditou. O vestido do destino. O dia amanheceu envolto em névoa, como se o mundo hesitasse em revelar o que estava prestes a acontecer. Na vila, já se comentava sobre o escândalo. O filho do barão de Valença havia rompido o noivado e ninguém sabia o motivo. As más línguas falavam em orgulho, em herança, em maldição, mas a verdade morava em silêncio, dentro do ateliê da família de Clara. O Sr. Augusto tentava compreender o que acontecera. "Um Valença, Clara!" exclamou. "Eles vivem em outro mundo, de onde nós só vemos a sombra." Mas ela permanecia serena, com os olhos voltados para o vestido pendurado no manequim. "Pai, o Senhor me ensinou que o fio certo encontra a agulha, mesmo no escuro. Talvez o amor faça o mesmo." À tarde, a carruagem dos Valença parou novamente diante da loja. 2 criados vieram com um recado. O barão desejava falar com ela. O coração de Clara vacilou, mas o pai, com um olhar protetor, assentiu. "Vá, minha filha. As linhas da coragem também precisam ser costuradas." O salão do casarão exalava poder e frieza. O barão, de bigode impecável e olhar cortante, a observava de pé junto à lareira. "A senhorita é a filha do alfaiate, não é?" perguntou sem saudação. "Sim, senhor." "Então saiba que o que meu filho sente é um capricho, e caprichos passam. O casamento dele com a filha do conde garantirá a união de 2 fortunas. A senhorita costura bem, mas não pode remendar um nome manchado." Clara baixou os olhos, mas não chorou. "Não quero fortuna, senhor. Só costuro o que o destino manda." O barão deu um riso curto.
O destino é uma invenção dos pobres para justificar seus sonhos. E virou-se, encerrando a conversa. Henrique entrou de súbito, sem ser anunciado. Pai, não ouse falar assim com ela, gritou ofegante. O barão empalideceu. Você enlouqueceu, Henrique. Está disposto a perder tudo? Henrique fitou Clara. Se tudo o que tenho me impede de tê-la, então que perca. O silêncio caiu como um corte. Clara recuou, sentindo o peso das palavras. Henrique, não destrua o que construiu por minha causa. Mas ele apenas sorriu. Já destruí, Clara. Só me resta reconstruir ao seu lado. Naquela noite, as estrelas pareciam costurar o céu com fios de prata. Henrique pediu que ela o encontrasse no antigo coreto da praça, o mesmo onde, anos antes, aconteciam as serenatas dos casamentos da vila. Clara chegou com o vestido em mãos, o vestido da noiva adiada, enrolado em papel de seda. Trouxe para devolvê-lo, disse. Ele foi feito para outro destino. Henrique aproximou-se e, num gesto suave, retirou o tecido do embrulho. Não, foi feito para o nosso. Um trovão ao longe ecoou, como um aplauso do próprio tempo. Ele tomou-lhe as mãos. Case comigo, Clara. Sem convidados, sem bênçãos, sem promessas de fortuna. Só eu, você, e o vestido que uniu nossas vidas antes mesmo de sabermos. Ela tentou responder, mas a voz lhe fugiu. Apenas assentiu, e o choro se misturou ao riso. Dias depois, os sinos da capela pequena tocaram discretamente. Não havia carruagem, nem flores importadas. Somente o senhor Augusto, emocionado, ajustando o último laço do vestido, e o padre velho que abençoava o que chamava de a costura mais perfeita que o céu já viu. Quando Henrique colocou o anel em seu dedo, Clara sentiu o mundo inteiro se alinhar, como se todas as agulhas da vida tivessem esperado aquele ponto. Do lado de fora, o barão observava à distância. O rosto duro parecia de pedra, mas os olhos denunciavam outra coisa. Maldito seja esse amor, murmurou. E bendito também, pois só ele faz o impossível parecer simples. O vestido da noiva, que fora feito para outra mulher, agora brilhava sob o sol da manhã. E Clara, a filha do alfaiate, descobria enfim que o destino, às vezes, sabe costurar melhor do que qualquer mão humana. Costuras do amanhã. Anos se passaram desde o pequeno casamento na capela da vila. O tempo, que um dia pareceu inimigo, tornara-se agora o melhor alfaiate. Ajustou as dores, alinhavou os dias e transformou o silêncio em harmonia. Clara e Henrique viviam numa casa simples, afastada do barulho da cidade, cercada por um jardim onde as flores pareciam brotar ao som das risadas dela. O ateliê fora reconstruído nos fundos, o mesmo cheiro de tecido novo, o mesmo som das agulhas cruzando o pano, mas agora com uma paz que antes ela não conhecia. Henrique, longe da pompa do nome Valença, passara a escrever histórias. Dizia que cada palavra era um ponto, e que cada livro era como o vestido de um novo destino. E quando Clara o ouvia recitar os trechos ao entardecer, sentia que a vida havia finalmente costurado a perfeição. Duas almas unidas pelo fio invisível do tempo. Certa manhã, o carteiro trouxe uma carta lacrada com o selo da família Valença. O coração de Clara disparou, não por medo, mas pela lembrança de um passado que ainda guardava sua sombra. Henrique abriu o envelope e leu em silêncio. Depois, sorriu. É do meu pai, disse. Ele quer nos visitar. Clara hesitou. Depois de tantos anos... O tempo ensina até o orgulho a pedir perdão, respondeu ele. Dias depois, o barão chegou, mais curvado, com os cabelos prateados e as mãos trêmulas. Ao ver o filho, demorou a falar. Apenas o abraçou. Depois, virou-se para Clara. Eu não entendi, menina, que havia amor no que chamavam de loucura. E pousou sobre a mesa uma pequena caixa. Dentro, um alfinete antigo, de ouro e rubi, que pertencia à mãe de Henrique. Era dela. E agora é seu, disse o barão com voz embargada. Clara não conteve as lágrimas. Obrigada, senhor. Não me agradeça, respondeu ele. Agradeça ao destino. Foi ele quem costurou tudo o que eu mesmo tentei rasgar. Naquela noite,
Clara ficou observando o vestido de noiva, guardado com cuidado num baú de madeira. O tecido começava a amarelar nas bordas, mas ainda tinha o brilho de quem foi tecido sob um milagre. Passou a mão sobre as rendas e sentiu como um sussurro o mesmo arrepio de quando o viu pela primeira vez. Henrique entrou no quarto e a abraçou por trás. Pensando no passado, ela sorriu. Pensando em como ele nos trouxe até aqui. O destino tem boas mãos, ele disse. Mas o mérito é de quem não tem medo de costurar. O luar atravessava as cortinas e tocava o rosto de Clara. Lá fora, o vento balançava as flores do jardim e parecia que o mundo respirava junto com eles. Ela apoiou a cabeça no ombro dele e sussurrou. Acha que nossas linhas vão resistir ao tempo? Henrique beijou-lhe o topo da cabeça. O tempo pode desfazer muitos pontos, Clara, mas nunca aqueles que o amor costura com fé. O relógio da sala bateu às 9. O som ecoou manso, como um compasso. Clara olhou para as mãos e pensou nas linhas que segurara a vida toda. Umas se romperam, outras se perderam, mas algumas, as mais verdadeiras, permaneceram firmes, invisíveis e eternas. Antes de dormir, escreveu num pedaço de tecido e pregou no forro do vestido guardado. Costurado com o fio do destino, selado com o amor de quem nunca desistiu. E enquanto o lampião se apagava devagar, o som da agulha voltou a ecoar. Não na oficina, mas no coração dela, costurando o amanhã. Meses se transformaram em anos, e o pequeno ateliê voltou a ganhar o som das linhas e das risadas. Agora, entre as rendas e tecidos, uma criança corria descalça, rindo ao tentar alcançar o novelo que escapava de suas mãos. Chamava-se Elisa, filha de Clara e Henrique, herdeira do mesmo olhar curioso e da mesma alma inquieta que um dia fez sua mãe costurar sonhos quando o mundo dizia não. Clara observava a menina brincar e via nela o fio invisível que o tempo não conseguira romper. Mãe, o que é o destino? Perguntou a pequena segurando uma linha dourada. Clara sorriu. O destino, minha filha, é o que une duas pontas que o mundo insiste em separar. Henrique, sentado à varanda, escrevia mais uma de suas histórias. Desde o casamento, tornara-se conhecido por publicar contos sobre amores improváveis e recomeços. Mas o livro que mais vendia tinha dedicatória simples, a quem entende que o amor também se escreve com agulha e linha. Numa tarde de primavera, Clara recebeu um convite inesperado. A antiga escola de costura da vila, agora reaberta, queria que ela ensinasse novas aprendizes. Aceitou. E no primeiro dia levou consigo o vestido do casamento, cuidadosamente dobrado, como se fosse um livro de memórias. As jovens se aproximaram, fascinadas. Uma delas perguntou, esse foi o vestido que a senhora usou? Clara assentiu. Foi, e também foi o que me fez entender que cada ponto tem sua história. Quando o destino quiser te levar por outro caminho, siga, mas nunca pare de costurar o que acredita. Ao final da aula, enquanto guardava os tecidos, Clara percebeu algo. Entre as novas aprendizes estava uma moça com os mesmos olhos do Barão de Valença. A jovem se apresentou tímida. Sou neta dele. O avô sempre falou de uma mulher que costurou o amor de volta para a nossa família. Clara sorriu. O tempo, outra vez, completava um ponto deixado aberto. Abraçou a moça e disse, então continue, menina, porque as histórias que resistem precisam de quem saiba alinhavar o que já foi rasgado. Naquela noite, ao voltar para casa, Clara encontrou Henrique dormindo sobre os papéis. As janelas estavam abertas e o vento brincava com as folhas do manuscrito. Leu as últimas linhas escritas por ele. Se um dia me perguntarem o que é o amor, direi que é uma costura infinita, feita à luz de um lampião, com o coração como agulha e a fé como linha. Ela sorriu, fechou o caderno e olhou para o céu estrelado. O vento trouxe o perfume do jardim, e ela teve a certeza de que nada se perde para sempre. Tudo o que é costurado com amor permanece, mesmo quando o tempo tenta desfiar. No quarto ao lado, Elisa dormia abraçada a um pedaço de tecido velho, costurado com fios coloridos. Clara se aproximou, beijou-lhe a testa e sussurrou. Dorme, minha pequena. Um dia
você também aprenderá que há amores que nem o tempo ousa cortar. E do lado de fora, sob o luar tranquilo, o velho alfinete de rubi preso à janela refletia um brilho constante, como se o próprio destino, satisfeito com sua obra, bordasse no silêncio a palavra que resume toda a vida deles: eterno.